Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos. A nossa videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o conjunto dos números reais. Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações, para que no final da videoaula vocês possam resolver as atividades propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula. Antes de a gente falar do conjunto dos números reais, a gente vai falar um pouco dos números irracionais, porque os números irracionais pertencem ao conjunto dos números reais, tá certo? Observe o seguinte número racional. Aí é um número racional, não é irracional, tá certo? É uma dízima periódica de período 45, tá certo? Vimos que ele é uma dízima periódica, pois possui um número infinito de casas decimais e período igual a 45. Podemos representá-lo também por 0,45. Lembrando que aí acima do 45 é necessário colocar um travessão, tá certo? Para que não precise colocar a parte infinita. Coloca apenas uma vez, que é o 45, que é o período, que é o número que vai ficar repetindo sucessivamente, e coloca um travessão em cima. Esse número pode ser escrito na forma de A sobre B, em que A e B são números inteiros, com B diferente de zero. Nesse caso, 0,45 infinito é igual a 5/11. Aí é a fração geratriz da dízima. Lembrando que na aula anterior a gente estudou sobre fração geratriz, como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz. Por isso que resultou aí em 5/11. Agora vejamos outro exemplo. Aí é um número decimal infinito, tá bem? Observe só o final aí, que é 90, tá certo? Observando a formação desse número, podemos dar continuidade do seguinte modo. Por exemplo, lá no primeiro, ele tá, no final é 90. Já aqui no segundo número é 91. Já no terceiro número é 91, 92. Já no terceiro número é 90, 91, 92, 93. Em tese, pela sequência aí veria o 94, 95, ou seja, seguia uma sequência aleatória. Não teria uma sequência contínua igual a dízimas periódicas, tá certo? E assim por diante. Se continuarmos a preencher as casas decimais, nessa sequência teremos um número com infinitas casas decimais e sem um período que se repita, tá certo? Seria aleatoriamente, o período não ia se repetir na mesma sequência. Números como esse não podem ser escritos na forma de A sobre B, ou seja, não pode ser escrito na forma de fração, na forma racional, tá certo? Por isso que ele vai ser classificado como número irracional, em que A e B são números inteiros com B diferente de zero. Assim, esses números não são números racionais, tá certo? Assim como já falei. Ao conjunto desses números que apresentam essas características, números infinitos, casas decimais e não periódicos, damos o nome de conjunto dos números irracionais e representamos esse conjunto por I, pela letra I, tá certo? Número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica, tá certo? Porque tem os decimais finitos e tem os decimais periódicos, que são os números racionais. Quando ele não é nem finito e nem periódico, e é uma maneira infinita aleatória, ele é classificado como número irracional. Por exemplo, exemplos aí. Raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, ela segue essa sequência bem aí, um pouco aleatória, tá certo? Ela não tem uma sequência lógica, não possui período. Por isso a raiz quadrada de 2 é um número irracional. E assim as outras raízes quadradas aproximadas também. O número π, 3,14, 15, 92, 65, 35, também segue uma sequência aleatória. Ele não segue um período na parte decimal. Portanto, ele é classificado também como número irracional. E 1,70, 700, 7.000 e assim se vai, tá certo? Aí são exemplos de números irracionais. Agora vamos falar do conjunto dos números reais, tá certo? Que é o nosso conteúdo. Reunindo-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais formamos o conjunto dos números reais, representado por R, pela letra E. Observe aí que nós vamos unir os números racionais com os irracionais e formar o conjunto dos números reais. O conjunto dos números naturais, que é o N,
inteiro, que é o Z, racionais, que é o Q, e os irracionais, que é o I, são subconjuntos dos números reais, representados pela letra R, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também ao conjunto dos números reais. Observe que alguns números pertencem a um conjunto e outro não. Vamos ver bem aqui uns exemplos para entender melhor. Por exemplo, menos 5 pertence ao conjunto dos números reais, pertence ao conjunto dos números racionais e pertence ao conjunto dos números inteiros, mas menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais, tá certo? Números negativos não pertencem ao conjunto dos números naturais, somente números positivos. 2 inteiros, 64 centésimos, pertence ao conjunto dos números reais, pertence ao conjunto dos números racionais, mas não pertence ao conjunto dos números inteiros e também não pertence ao conjunto dos números naturais. É para dizer que nem todo número pertence a todos os conjuntos, tá certo? Diagrama dos conjuntos numéricos. Vamos representar todos os conjuntos em forma de diagrama, que visualmente fica melhor para entender. O conjunto dos números reais pode ser representado por um diagrama que inclui de inclusão abaixo. Representado dessa forma, observe aí que o N está dentro do Z, o Z está dentro do Q e o Q está dentro do R. E o I está apenas dentro do R. O I e o Q formam o conjunto dos números reais. O R é números reais, como a gente já falou. O Q, números racionais. O Z, números inteiros. O N, números naturais. E o I, números irracionais, como a gente já estudou. A gente já viu aqui no conteúdo, tá certo? Todos formam o conjunto dos números reais, visualmente dessa forma bem aí. Mais algumas observações. Ao observar a figura, podemos concluir que o conjunto dos números reais engloba quatro conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Todos estão dentro do conjunto dos números reais. O conjunto dos números racionais, que é o Q, é formado pelo conjunto dos números naturais e inteiros. Observem que o natural está dentro do inteiro e o inteiro está dentro dos racionais. Por isso, todo número inteiro é racional, ou seja, Z está contido em Q. O conjunto dos números inteiros inclui os números naturais. Em outras palavras, todo número natural é um número inteiro, ou seja, natural está contido em inteiro. N está contido em Z. Você observar lá no diagrama que o conjunto N está dentro do conjunto Z. Então, podemos dizer também que N também pertence ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais somente. Ele não está contido a um outro conjunto a não ser os reais, tá certo? Ele fica separado, fica visualmente lá no diagrama. Dá para observar, tá certo? Então, essa foi a nossa aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Caso de dúvida, assistam novamente o vídeo para que vocês possam responder as questões propostas aqui no grupo. Eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês individualmente, tá certo? Obrigado, boa tarde e até a próxima videoaula.